As marcas não vivem isoladas, vivem em contextos económicos, políticos, territoriais, sociais. Num mundo em constante transformação, compreender o contexto e a geografia tornou-se uma das mais poderosas ferramentas estratégicas. Convidamos agora a subir ao palco Ricardo Rio, economista, consultor, líder autárquico e profundo conhecedor das dinâmicas entre território, competitividade e desenvolvimento económico. Braga, sou a casa, a história, a amanhã. Braga, sou ao pulsar do norte de Portugal. Sou a natureza que respira e inspira. Sou às raízes romanas que constroem um passado sempre futuro. Sou ao verde dos parques, jardins e montes que abraçam. Sou à universidade que vibra, alimenta e qualifica. Sou à economia que investiga, edifica e prospera. Sou ao desporto que mobiliza. Aqui é Braga, uma marca de paixões que vibra nas gerações que crescem e inovam, confiantes, desafiantes. Cidade do conhecimento palpável, audível, com pronúncia, a economia que mobiliza, que mexe, que agita. Cidade onde a cultura é capital. Cidade-mãe de Portugal, cidade de fé e de esperança, melodia de qualidade e de vida. Braga é vibrante, marca o compasso de uma nova era, toca em frente, ecoa possibilidades. Os sinos que a vestem são brincos de um património mundial e de uma espiritualidade universal que liga todo o território numa sinfonia ancestral. Os sinos são âncoras de Portugal que tocam o futuro de 15 em 15 minutos. São energia insistente, chamam para a ação, para a cocriação, para a inclusão, para a inovação. São notas de esperança que soam a amanhã, soam a cultura, o conhecimento, a desenvolvimento, soam a transformação, a diversidade, a juventude. São as marcas de Braga que se ouvem no presente e que soam para sempre. Braga soa a futuro. Muito bom dia a todas e a todos. Queria obviamente começar por agradecer ao Presidente da Centro Marca o convite para poder intervir nesta pequena conversa. Agradecer também à equipa da Centro Marca por todo o apoio dado na preparação do Congresso, em particular ao Pedro Pimentel. Cumprimentar todos os presentes, diretores-gerais, responsáveis, Presidente da APED, muitos amigos aqui presentes. É um gosto, primeiro, poder participar neste Congresso e fiz questão de começar com este vídeo que resultou de um trabalho de rebranding da marca Braga que fizemos com a Ivity e com o Carlos Coelho há sensivelmente um ano, na antecâmara do arranque de Braga como capital portuguesa da cultura, que foi em 2025. E filo, não só porque obviamente estamos a falar de marca, estamos a falar também de um posicionamento de uma marca como é um território, como é uma cidade, mas sobretudo porque nós estamos a falar da velocidade da transformação, da velocidade do contexto, e não há algo de tão estrutural como um território, como uma comunidade com os seus valores, com a sua identidade, com a sua cultura. Mas a verdade é que também vos posso aqui assegurar que este vídeo seria impossível de representar a cidade de Braga há 12 anos atrás. E, portanto, é sobre isso que vos quero falar hoje, sobre aquilo que foi a transformação que se verificou na cidade de Braga e, de certa forma, não apenas na cidade de Braga. Acho que a Braga é aqui uma representante de outros territórios, de outras vivências que vão existindo também, em particular, no nosso país de norte a sul, e que vale a pena estar atento porque são realidades que são naturalmente desafiantes para todas as áreas da atividade económica. Dizer-lhes também que é sempre um gosto vir a Lisboa, ou vir a Cascais, neste caso, falar sobre aquilo que foi esse processo de transformação, porque passando eu muitas vezes e muito tempo fora do nosso país, não deixa de ser um bocadinho estranho que cada vez que cá venho pareça que estou a dar mais novidades do que quando vou lá fora, porque a verdade é que talvez porque lá façam mais depressa o trabalho de casa para tentar identificar as pessoas que convidam, não foi a questão aqui assim da Centro Marca, mas obviamente para quando falo sobretudo para audiências, a realidade que se vai passando um pouco por todo o país, infelizmente ainda não é bem
conhecida de todos os portugueses e, sobretudo, aqueles que têm mais poder de decisão. E acho que isto é muito importante também nessa mesma dimensão. E vou, se me permitem também, fazer-vos um pedido de desculpas antecipado, porque usando uma palavra que era muito cara ao nosso anterior Presidente da República, que era o vitupério, o elogio em boca própria, vou seguramente fazer aqui assim alguns elogios àquilo que foi esse processo de transformação, mas permitam-me a desculpa no sentido que não é mérito meu, não foi apenas mérito meu, nem do município, nem de todos aqueles que me acompanharam, foi mérito de toda uma comunidade que em diversas áreas de transformação se agregou, se conjugou vontades e conseguiu concretizar, de facto, mudanças muito impactantes no nosso território. Braga era, obviamente, uma cidade que sofria, em 2013, quando fui eleito pela primeira vez, das mesmas patologias que o resto do país. Vivíamos uma gravíssima crise económica, tínhamos taxas de desemprego na ordem dos 15%, tínhamos taxas de desemprego para jovens licenciados acima dos 25%, ou seja, 1 em cada 4 profissionais não conseguiam aceder ao mercado de trabalho e tínhamos, sobretudo, obviamente, uma recessão económica muito significativa que afetava muitos dos nossos setores de atividade, sobretudo aqueles que eram um pilar do desenvolvimento até aí da nossa cidade. A questão da construção civil, a questão da indústria têxtil, o próprio comércio, enfim, vários setores que foram sendo ameaçados com essas circunstâncias que vínhamos vivendo. Era um Portugal ainda relativamente fechado ao exterior, com a porta aberta para a saída, mas ainda não aberta muito para a entrada, com muitas vagas de jovens imigrantes e não só, e de profissionais qualificados para o exterior, sem fluxo ainda de muita imigração, que não aquelas vagas estruturais que tivemos, obviamente, dos PALOPs e de outras comunidades em determinadas fases da nossa história recente, mas era, obviamente, uma cidade que tinha e que clamava por uma inversão desse ciclo depressivo, que, no fundo, estimulava a necessidade de nós apostarmos cada vez mais no desenvolvimento económico como instrumento de transformação, e aí conjugou-se, digamos assim, conjugaram-se dois fatores. O primeiro, obviamente, essas condições circunstanciais, outra um bocadinho mais estrutural. Eu fui sucessor de um dos 2 presidentes de Câmara em Portugal que estiveram 37 anos em funções, portanto, que venceram 10 eleições autárquicas consecutivas desde a emergência do poder democrático no nosso país. Isso, obviamente, com todos os juízos que se possa fazer, há um que é mais ou menos incontornável, que é quem quer que esteja no poder determinado tempo, fixa-se em determinado conjunto de prioridades, desvaloriza, não valoriza outras que poderiam ser, porventura, relevantes e, em particular, em Braga, a componente do dinamismo económico nunca foi assumida pelo município como um grande desígnio do ponto de vista das políticas públicas. Aliás, um bocadinho em linha com aquilo que se passa no nosso país quando se pensa que o desenvolvimento económico é responsabilidade dos nossos ministros da Economia, das entidades públicas ligadas ao Estado Central e que não há oportunidade para que ele se possa ser estimulado de base territorial. Nós não achávamos isso, quisemos tomar, de certa forma, o nosso destino nas nossas mãos e, perante este quadro que vocês têm aqui representado, a primeira coisa que fizemos foi, em primeiro lugar, priorizar o desenvolvimento económico como o grande vetor para as políticas municipais, achando, como eu acho ainda hoje, que é impossível em qualquer território atrair pessoas, fixar talento, sem termos boas oportunidades de desenvolvimento profissional para os nossos quadros, para os nossos recursos humanos e, obviamente, criando condições para que os recursos, que eram muitos que nós tínhamos e que não estavam devidamente aproveitados, pudessem ser potenciados. Fizemos uma coisa que foi, na altura, pioneira, que foi criar a primeira agência económica de desenvolvimento de base local, chamada Invest Braga, ainda hoje em funcionamento, obviamente, que foi um aliado de empresas que já estavam instaladas no nosso território e de outras que lá se foram instalando ao longo dos anos para concretizar projetos de investimento, para facilitar legalmente processos de licenciamento, para ajudar em questões essenciais para o desenvolvimento de qualquer projeto empresarial, desde as componentes de recrutamento, formação e recursos humanos, de questões logísticas, de outros serviços que são obviamente importantes, e de promoção ativa do território como destino também do ponto de vista económico para o investimento, para o consumo. Isso gerou resultados e durante estes 12 anos os resultados foram particularmente significativos. Estão aqui alguns deles refletidos. Nós
subimos quase 300% ao nível das exportações. Braga é hoje o terceiro, quarto concelho mais exportador do país, consoante os anos, e consoante também uma particularidade estatística, que é o facto de a Aptiv, uma das maiores empresas tecnológicas na nossa cidade, ter sede em Lisboa, e apenas sede em Lisboa, e ter o volume de exportações imputado a Lisboa e não a Braga, o que é algumas centenas de milhões de euros de diferença, mas, mesmo sem contar com a Aptiv, posicionando-nos neste patamar, com mais de 3 mil milhões de euros de exportações, cerca de 3% das exportações do país, crescendo quase 3 mil postos de trabalho por ano, ou criando 3 mil postos de trabalho por ano, numa população, como verão, em crescimento. Não foi apenas dar emprego àqueles que não o tinham num determinado momento, mas foi, sobretudo, conseguir conciliar a oferta de emprego com a atração de pessoas para a cidade, com uma responsabilidade também particular no sentido em que nós, como a certa altura dizíamos, já não estávamos à procura de um emprego para as pessoas, estávamos à procura de pessoas para os empregos que eram gerados pelas empresas existentes ou que se instalaram no nosso concelho, com uma dimensão também importante na dinâmica do empreendedorismo, através da Startup Braga, quase 300 empresas que foram criadas, mais de 500 milhões de euros angariados já até 2026, e com a taxa de desemprego a ter uma queda abrupta para cerca de 5,6%, ou seja, quase ao nível do desemprego permanente, que é impossível descer. Também associada a esta transformação esteve uma transformação do próprio modelo económico e que vai ligar com o perfil demográfico do nosso concelho. Nós éramos um território muito ligado à componente produtiva. A partir de um determinado momento, quisemos valorizar muito a componente do conhecimento, a componente da inovação. Trazer as universidades para o tecido económico, trazer os centros de investigação para o tecido económico. E a verdade é que, por exemplo, dou-vos esta referência, porque é porventura a mais elucidativa de todas, a Bosch, que era na altura o maior empregador privado no nosso concelho, com cerca de 2 mil trabalhadores, uma unidade produtiva das mais competitivas do grupo a nível internacional, criou centros de investigação e desenvolvimento em parceria com a Universidade do Minho, na cidade de Braga, com centenas de investigadores, com mestrados, com doutoramentos, e mais que duplicou não só o seu volume de recursos humanos, como também o seu volume de exportações, com elevadíssimo valor acrescentado. E, portanto, também não foi por acaso que Braga, em 2025, foi reconhecida pela Comissão Europeia como capital da inovação, como Rising Innovative City, para as cidades com menos de 250 mil habitantes. Esta ligação ao conhecimento foi transversal a todos os setores de atividade e foi também transversal a um conceito que eu já vos referi de, mais do que valorizar a componente do governo, valorizarmos a componente da governança. Ou seja, para todas as áreas do governo municipal, de todas as áreas de desenvolvimento do território, nós trouxemos os agentes de desenvolvimento para participar na formatação das políticas, na definição das ações que nos permitiriam concretizar os objetivos que queríamos atingir e, ao mesmo tempo, obviamente, para se corresponsabilizarem pela concretização de muitas dessas iniciativas. Eu dou sempre este exemplo porque é, porventura, o mais paradoxal no contexto que estamos a falar, mas que não deixa de ser elucidativo. Quando nós elaboramos o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico em 2014, e era um plano estratégico a 12 anos, até 2026, para ultrapassar os ciclos políticos a que eu próprio poderia estar vinculado, o engenheiro José Teixeira, o responsável máximo da DST, do grupo DST, quis muito que a cultura estivesse identificada nesse Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico como um vetor competitivo do nosso território. E assumiu no PED o desígnio dele próprio, a expensas próprias, criar em Braga um museu de arte contemporânea. Ora, o museu, com Z, como o Zet Gallery, que já existia e que era também gerido pelo grupo, abriu há algumas semanas atrás, representou um investimento de quase 40 milhões de euros e é hoje também mais uma dessas âncoras da afirmação da nossa cidade e que partiu da iniciativa e da responsabilidade desse mesmo grupo económico. Obviamente que isto teve reflexos, e para aquilo que mais vos interessa, porventura, do ponto de vista demográfico, Braga foi a cidade que, entre censos 2011 a 2021, mais cresceu em população no país. Foram 12.500 pessoas, 6,5%, em contraciclo com aquilo que se verificou em muitas das cidades e das principais cidades do nosso país. É uma cidade que tem hoje 40%
da sua população abaixo dos 30 anos de idade, portanto com dados estatísticos muito diferentes daqueles que há pouco eram citados pelo Pedro no painel anterior, com quase 140 nacionalidades representadas, portanto uma cidade global e cosmopolita, uma cidade que aumentou de cerca de 25 mil para cerca de 25 mil, não foi só neste período, de residentes estrangeiros, portanto representando quase 15% da sua população neste mesmo intervalo, quase triplicou o número de visitantes em termos turísticos também de 2013 a 2025, são hoje quase 750 mil dormidas por ano, e finalmente que tem 68% da sua população em idade ativa. Uma questão que é muito importante é, olhando para os perfis destes mesmos imigrantes e destas comunidades que estão na nossa cidade, perceber que não estamos apenas a falar de trabalhadores indiferenciados, nem muito menos a falar apenas de residentes que vêm fazer uma espécie de turismo sénior, que depois de se reformarem compram casa no nosso país e vêm cá passar uma temporada. Não, cada vez mais de todas estas comunidades, e aqui esse é um elemento transversal a todas elas, temos cada vez mais profissionais qualificados, profissionais que vêm com as suas famílias. Eu costumo dizer muitas vezes, são 3 gerações, são os avós, os pais e os filhos que vêm viver para o nosso país, e isso é também um elemento fortíssimo do ponto de vista da capacidade de integração e de envolvimento dessas mesmas comunidades, e que optam pelo nosso país por questões de qualidade de vida, por questões de segurança, por questões de economia, de acessibilidade económica, obviamente, face aos territórios de origem, e, obviamente, por também poderem usufruir das dinâmicas do território a todos os níveis que lhes garantem o cumprimento dos seus objetivos para a realização das suas vidas profissionais e das suas vidas pessoais. Um dado aqui muito curioso relativamente a esta última comunidade que ali está referida, do Indostão, porque também aqui, normalmente, quando se fala da comunidade do Indostão, no nosso país, parece que estamos só a falar de motoristas de Uber. Não é verdade. Em Braga temos hoje algumas centenas de habitantes que vieram do Paquistão, da Turquia, da Síria, de outros, da Índia, obviamente, de outros países dessa região, e que são quadros superiores no Médio Oriente, em empresas de diversos setores de atividade, mas que optaram por residir aqui no nosso país, que trouxeram as suas famílias para estudar nas escolas portuguesas, para estudarem em português nas escolas portuguesas, com o que isso representa também do ponto de vista da capacidade de integração. Aliás, um dado que eu não tenho aqui referido e que é particularmente interessante é que nós, nos diferentes agrupamentos de escolas do nosso concelho, é raro aquele que não tem mais de 40 nacionalidades a conviver dentro das mesmas escolas, com um desafio que isso representa também para os professores e para toda a comunidade educativa. Esses imigrantes, como dizia, não são apenas trabalhadores indiferenciados, são cada vez mais também investidores, são profissionais que vêm desenvolver as suas áreas de negócio, e esses negócios são também eles cada vez mais diversos e ajustados a estas comunidades. Aquela que seria, porventura, mais óbvia era a componente da restauração, a multiplicidade de oferta que existe associada a cada uma destas comunidades, mas temos, por exemplo, o comércio de produtos de origem, as barbearias, cabeleireiros e toda a estética, que é um setor que tem vindo a registrar também um crescimento muito significativo, o imobiliário e a mediação, envolvendo em particular estas comunidades, e depois todos os serviços de apoio até ao próprio processo de integração, quer para serviços jurídicos, serviços financeiros, enfim, toda uma dimensão de apoio também a estas novas comunidades. São digamos assim, entidades ou são imigrantes que muitas vezes têm também um espírito empreendedor. Eu devo dizer-lhes que na Startup Braga, daquele grupo que há bocadinho referia, muitos deles são originários de todos os quadrantes do globo, desde a Europa até a América Latina, até países asiáticos, que estão representados dentro do quadro de investidores que desenvolveram novos negócios a partir do nosso país. E isso, obviamente, que também transformou o consumidor bracarense. O consumidor bracarense, dentro deste perfil de população, agrega diferentes tipologias. Eu aqui agreguei 4 que me parecem particularmente importantes assinalar. Uma primeira, aquilo que é hoje o jovem nativo digital. As características já foram há pouco muito elencadas no painel ou nos painéis anteriores. São pessoas, obviamente, que viveram submersas na realidade digital desde a mais tenra idade e que, obviamente, quase que já fazem toda a sua vida nesse mesmo contexto. Temos os imigrantes qualificados que têm uma procura muito específica por
produtos de natureza mais sofisticada, que têm um poder de compra elevado e, portanto, têm uma capacidade também de reconhecer a geração de valor que as marcas lhes podem trazer e que a todos estes níveis, dos serviços premium, da gastronomia, das experiências, procuram qualidade e procuram referências que lhes acelerem também o processo de integração. Temos o imigrante económico, obviamente pessoas com menos recursos, mas que também se procuram integrar e que não deixam de ter aqui também uma ligação com os seus países de origem. E, finalmente, temos aquilo que é a evolução do consumidor nacional, do consumidor tradicional, que, como também aqui foi referido no painel anterior, se vai adaptando à realidade, à transformação e vai também ele sofisticando os seus gostos e os seus padrões de procura. Isto exige uma resposta do ponto de vista da estrutura comercial. E quando eu falo aqui da estrutura comercial, queria aqui enfatizar, porque estamos aqui perante um público que liga as marcas. As marcas, obviamente, não estão apenas no retalho, estão a montante disso em todo o setor produtivo. Portanto, o retalho é o veículo para fazer chegar esses mesmos produtos e serviços aos consumidores e, portanto, diria que muito do esforço daquilo que eu aqui vou referir tem a ver na própria área produtiva de desenvolvimento dos produtos e serviços e, obviamente, que é preciso ter em conta que muitos destes imigrantes dizem ter dificuldade em encontrar produtos dos seus países de origem, ter dificuldade em reconhecer a valia dos produtos que aqui lhes são disponibilizados em diferentes setores e, obviamente, tendo consciência que esse instrumento e esse exercício de consumo é uma forma de integração e é uma forma também deles se sentirem parte das nossas comunidades. Aliás, eu devo dizer-lhes, da experiência própria, do contacto direto que fui tendo com muitas destas comunidades, não há, da parte deles, nenhum objetivo e digamos assim, nenhuma prática segregadora. Obviamente que aquilo que se procura é preservar a identidade, é preservar a sua própria cultura, mas, obviamente, num contexto de integração com as nossas comunidades. E, portanto, obviamente que para a estrutura comercial isto exige velocidade de adaptação, exige uma comunicação multicultural para ajustar a estes diferentes públicos, tem que ter em conta a fragmentação do consumo, que já não existe um consumidor padrão, mas sim um conjunto muito diversificado de consumidores que têm necessidades específicas, já não apenas em função de outros estratos demográficos e digamos assim, sociológicos que normalmente se desenvolviam, que exigem novos formatos e que têm novas fontes de concorrência, que usam cada vez mais a multiplicidade de canais que estão disponíveis e que obrigam a uma questão também que é fundamental, que é a inteligência, ou seja, o tratamento dos dados e da informação na própria gestão do comércio. Nesse particular, já não está cá o nosso secretário de Estado, mas eu quero saudar de forma muito veemente a iniciativa que foi desenvolvida pelos nossos governos no sentido da criação dos bairros digitais e do apoio à digitalização também das nossas estruturas comerciais, que isso obviamente pode ser mais um apoio importantíssimo para concretizar este mesmo objetivo. As oportunidades são, obviamente, responder aos desafios que há pouco foram identificados, alargar o sortido e a oferta multicultural, encontrar novos formatos de proximidade com estes novos consumidores, desenvolver uma comunicação que possa ser inclusiva para estes novos públicos, usar cada vez mais a inteligência no mercado local e desenvolver parcerias, e aqui diria com toda a comunidade, para valorizar essa mesma integração. Diria que aquilo que aconteceu em Braga é um retrato de algo que está a acontecer em todo o país, diria em todo o mundo. Nós vivemos e crescemos, a minha geração, com aquela ideia de que a globalização era nós relacionarmos uns com os outros, nós cá e eles lá. Hoje em dia eles estão cá, nós estamos lá, e esta integração obviamente que obriga a desafios acrescidos do ponto de vista da gestão também do tecido económico, com a diversidade como um ativo económico e também comercial e, finalmente, com um objetivo de que o comércio tem que se reinventar com as pessoas para concretizar os seus objetivos. Se isso não resultar, hoje em dia, poder-se-ia dizer que a solução é oferecer cromos da Panini do Mundial que todos procuramos e que não existem em lado nenhum. Muito obrigado pela vossa atenção.